Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Hoje a gente vai para a nossa quarta aula da disciplina de Bioquímica de Macromoléculas. E essa aula também não é uma aula muito clássica de bioquímica, porque a gente não vai nem dar uma aula tradicional e nem uma aula de pesquisa, como foi a aula 3. Essa aula vai ser uma aula que vai te informar mais sobre os aspectos históricos e filosóficos que levaram os pesquisadores a descobrir ou desenvolver a biologia molecular. Tá joia? Como sempre, começo a minha aula agradecendo os autores do copyright das figuras que eu uso aqui e dizendo que as figuras são usadas meramente para o propósito de educação pública e não com nenhuma intuito de obter lucro de nenhuma forma. Tá joia? Enfim, então a gente vai falar sobre a bioquímica de ácidos nucleicos, que é esse primeiro tópico de interesse da disciplina de bioquímica de macromoléculas, que a gente já vem tratando nas últimas aulas. Tá? A biologia molecular, ou biomol, como os mais chegados chamam, consiste basicamente no estudo que está relacionado da bioquímica e da biologia molecular juntos. É a bioquímica dos ácidos nucleicos, é a bioquímica do DNA e do RNA. Né? A gente sabe que o DNA é a molécula principal que forma os nossos genomas, né? Todas as nossas células têm cromossomos e os cromossomos são formados por proteínas e DNA. E esse DNA ele vai organizar e coordenar o metabolismo celular. E ele faz isso através da produção do RNA, como você vê nessa figura aqui, né? O RNA é o ácido ribonucleico, tá? O DNA fica no núcleo das células eucarióticas, o RNA vai para o citoplasma, e o RNA é basicamente uma cópia do DNA das regiões gênicas do DNA. E ele vai para o citoplasma, leva a informação dos genes para o citoplasma, e no citoplasma ele vai organizar a formação de proteínas nessas organelas conhecidas como os ribossomos. Tá joia? Mas o que é a genética, né, e o que é a bioquímica para a gente construir esse conhecimento em biomol? Então a genética é o estudo da transmissão dos caracteres, como a gente também viu na aula 2, sobre o conceito de informação na biologia molecular. Né? Então a genética tem a ver com a hereditariedade, por que os pais se parecem com os filhos, como é que a gente passa a informação genética de geração em geração, etc. Tá? E a bioquímica de proteínas estuda mais o metabolismo da célula e a homeostase. O que é isso? Como é que a célula se mantém íntegra, como é que ela funciona por dentro, né? E como é que funciona o metabolismo celular a partir daquelas vias, como eu falei para vocês, do catabolismo e do anabolismo, sendo que no catabolismo a gente quebra as macromoléculas que a gente ingere, que a gente se alimenta, e no anabolismo a gente pega os pedacinhos que a gente quebrou e constrói as nossas próprias moléculas. Né? Então, a partir da genética e da bioquímica, a ciência chegou no século XX a entender o funcionamento da vida em um nível molecular, um nível muito básico, um nível químico, bioquímico que a gente fala. Né? Bio por quê? Porque é a parte da vida, é a química da vida. A bioquímica é a química da vida, certo? Então é um reducionismo, a ciência é muito reducionista e chegou lá dentro da célula e entendeu em grande parte, né, em grande medida, falta muito para a gente entender bem, mas a gente já entende bastante como é que a célula funciona por dentro. E a gente também percebe como é que a vida é tão complexa, né, como é que esses mecanismos são incrivelmente regulados, complexos, e a gente está apenas começando a entender como eles funcionam. Tá? E aí uma coisa que eu acho muito interessante, que é o tema dessa aula mais ou menos, é a evolução das ideias. Né? Como é que as ideias, desde o século XVIII, XIX, foram sendo organizadas para que elas tivessem essa maturação que elas tiveram ao longo do século XX, principalmente na segunda metade do século XX, depois que o Watson e Crick descobriram que o DNA é essa dupla hélice. Né? E depois disso, que foi descoberta a teoria, a estrutura do DNA em dupla hélice, a gente descobriu os mecanismos de transcrição, de tradução, né?
a regulação da transcrição, que é uma coisa muito complicada, que a gente vai estudar ainda nessa disciplina, e que é muito interessante, né? E para a gente entender a evolução das ideias, a gente meio que tem que fazer um retorno ao passado, pegar uma máquina do tempo das ideias e voltar no passado. E para a gente fazer isso, a gente tem que entender primeiro como que as pessoas do passado, os cientistas do passado, eles entendiam aqueles mecanismos. E como é que cada experimento e cada evolução e cada nova ideia descoberta e trazida pela ciência teórica e pela ciência experimental puderam então ajudar a que essa compreensão sobre os mecanismos que acontecem dentro das células fosse aumentada, que a gente entendesse cada vez mais. Tá? E também essa questão da evolução das ideias ajuda a gente a questionar a veracidade, a gente também entender de onde que a gente veio e para onde que a gente vai. Tá? E integrar todo o conhecimento biológico, conhecimento bioquímico, dentro de um todo coerente e harmônico. Tá? Mas eu considero que aqui eu coloquei dois dos meus ídolos, né? O Ernest Mayr e o François Jacob. Ernest Mayr foi o maior biólogo evolucionista do século XX, ele nasceu em 1900 e morreu em 2000, ele viveu todo o século, morreu em 2004, tá? E ele tem muitos livros sobre a biologia evolutiva e foi um dos arquitetos da síntese moderna, que é a teoria mais ou menos em voga, já um pouco já numa fase meio que já está um pouco velha demais, mas a teoria principal evolutiva de hoje. E o François Jacob também foi um dos caras que escreveu um livro muito interessante sobre a história da biologia e que também participou de toda essa história junto com Jacques Monod, ajudando a gente entender como é que funciona todo esse mecanismo. Tá joia? O que mais que eu ia dizer? Ah, tá. E aí, quando a gente estuda a evolução das ideias, é um pouco mais difícil da gente entender, porque a gente tem que, primeiro, pegar essa máquina do tempo e voltar ao passado, entender o que estava acontecendo, e entender como cada experimento foi ajudando a gente a melhorar a nossa compreensão, a avançar na nossa compreensão sobre como funciona a célula, como funciona a vida. Tá? Então, assim, para uma disciplina de primeiro período, é um pouco mais difícil você tentar acompanhar um tipo de aula desse, mas também eu acho muito produtivo que você entenda que a ciência vai avançando a partir de experimentos e que, eventualmente, você que está aqui hoje como aluno, você vai poder trabalhar ativamente na construção do conhecimento, como a gente, que é professor hoje em dia, considera que a gente trabalha, embora, é claro, ainda tenha muito o que fazer e também sendo bastante modesto para entender como é que as coisas vão acontecendo, tá? E para entender como é mínima a importância de cada pessoa na evolução da história da ciência e da própria ciência, ok? Muito bem. E aí, quando a gente estuda a história das ideias, normalmente eu gosto de dividir isso em dois tipos de estratégia. A estratégia que é de cima para baixo, ou top-down. A gente usa muito termos em inglês porque a ciência, a língua da ciência, a língua padrão da ciência é o inglês. Tá? Infelizmente, ou felizmente, a gente está nessa sociedade onde o inglês é a língua mais usada para a comunicação científica, tem sido já há alguns séculos, antes era o francês, imagina, no século XVIII, lá por volta do XIX já começou a ser o inglês, tá? E antes era o latim, né? Antes toda a comunicação intelectual era feita em latim, na época aí da Idade Média, quando a Igreja Católica tinha realmente detinha todo o arcabouço do conhecimento humano, né, em muitos aspectos. Enfim, na evolução das ideias a gente tem a estratégia top-down, de cima para baixo, onde a gente vai entender como é que as coisas funcionam de uma forma mais complexa e tentar simplificar para entender como as coisas foram originadas. E a estratégia bottom-up, que é de baixo para cima, a gente vai construir, a gente vai tentar partir do que é muito pequeno, do que a gente mal conhece, para tentar construir alguma coisa mais sólida. Tá? Então, e aqui essa aula de hoje, a gente vai entender a biologia molecular a partir de 3 caminhos. O caminho da genética,
o caminho da química de proteínas e o caminho da estrutura do DNA. Então são 3 caminhos que a gente vai ver aqui agora, e a gente vai começar pelo caminho da genética, tá? O caminho da genética, como a gente já viu na aula há 2 aulas atrás, na aula número 2, começa com a ideia da herança, como é que a herança acontecia por mistura, né? E, finalmente, culminando em Lamarck, não vou entrar muito em detalhe, que a gente já falou na outra aula, o Lamarck falando que os caracteres que eram adquiridos eram transmitidos para a nossa prole, né? Então ele começa como é aqueles pensamentos iniciais de por que os pais parecem com os filhos, né? O pai é a mistura de fluidos da mãe e do pai, o filho, né? E aí ele herda esses fluidos, alguma coisa mais ou menos por aí. E aí, essas ideias de que a transmissão genética era analógica, elas foram finalmente questionadas pelo trabalho de Mendel, né? Quando chega Mendel, esse Frei agostiniano, austríaco, tá? Que viveu aí no final, publicou mais para a segunda metade do século XIX, né? Ele publicou esse trabalho que é experimento sobre a hibridização de plantas, e ele trabalhava principalmente com ervilhas, embora tenha usado muitos outros modelos nos seus estudos. E ele reproduzia as ervilhas, ele reproduzia uma ervilha que tinha a semente rugosa ou a semente lisa. Aí reproduzia a que tinha a semente lisa com a semente lisa, e via que os filhos só tinham semente lisa. E reproduzia os que tinham a semente rugosa com os que tinham outra semente rugosa. Aí via que, na verdade, tinha uma proporção de 3:1 da rugosa com a lisa, mostrando que a rugosa era dominante. Ele inventou todo esse vocabulário do que é dominante, dos caracteres dominantes e os caracteres recessivos, né? E, como eu já falei, historicamente falando, o Mendel morreu sem ser reconhecido, né? Ele estava à frente do seu tempo, mas o trabalho do Mendel basicamente mostrava que as características hereditárias não eram por mistura, não era analógico, e sim existia um padrão mais ou menos digital de herança. A herança acontecia de forma mais digital, tá? E aí ele tinha essa ideia de que as plantas puras eram portadoras desses alelos azinho, ou os alelos recessivos, né? Ou também poderiam ser dominantes, mas as plantas puras que são azinho, azinho ou azão, azão, no caso, tá? Elas seriam homozigotas, tá? Aqui eu tô fazendo um apanhado geral da teoria mendeliana, mas estou considerando que você já tem o básico ali do ensino médio de ter entendido mais ou menos as ideias de Mendel, tá? Não vou explicar as ideias de Mendel a partir do zero aqui, tá? E também ele considerava, então, que existiam os genes, né? Então ele não chamou de genes, mas a gente já vai chamar de genes porque falar de fatores hereditários já é demais pra gente aqui. Então ele descobriu os genes, né? A ideia de que existiam genes, e esses genes eram transmitidos em pares. E esses pares poderiam ser recessivos ou dominantes. O azinho e o azão, no caso, tá? E a planta poderia ser pura, se ela é pura, ela é azinho, azinho, ou azão, azão. Pares, né? O par. Azinho, azão, azão, azinho. E se ela for heterozigota, significa que ela tem um A grande e um A pequeno, tá? Azão, azinho, ela é heterozigota. E aí ele vai falar que as plantas, quando elas vão se reproduzir, elas vão passar para a sua prole só um desses alelos, né? Então o gene é o que dá a informação e o alelo são as duas versões. O azinho produz a ervilha lisa, o azão produz a ervilha rugosa, né? E aí só um desses dois que passam para a prole a partir do gameta que vai ser formado, né?
E aí as duas leis de Mendel, né, a primeira lei de Mendel vai falar aqui nessa figura a gente tem dois cromossomos, né, mostrando dois cromossomos, e o gene S. O gene S está num loco. Loco é uma posição do genoma, tá? Esses dois cromossomos são cromossomos que são chamados cromossomos homólogos, tá? E esses cromossomos homólogos, eles são muito parecidos entre si, só que um veio do pai dessa célula e outro veio da mãe, tá? E essa célula ali de cima recebeu o Szão de um pai, o alelo Szão de um pai e o alelo Szinho da mãe, tá? Então, o alelo são as diferentes versões do mesmo gene que você pode ter, tá? E ele está num loco, que é uma posição. Ele está numa posição que é a parte de cima, a parte mais superior do cromossomo, tá? E aí, então, o que vai acontecer? A partir dessa célula ali em cima, tá? A célula vai entrar em meiose. Primeiro ela se duplica o conteúdo genético, tá? E depois vai entrar na segunda fase da meiose, onde vai formar os gametas. Então, quando você tem o Szão e o Szinho, você vai formar 4 gametas, que são 2 gametas Szão e 2 gametas Szinho, tá? Então, os gametas, os alelos segregam-se independentemente, eles separam-se independentemente na formação dos gametas. Então, a mesma quantidade de Szão que você tem lá em cima, você vai ter de Szinho nos gametas. Então, 50% dos gametas vão ser Szão e 50% dos gametas vão ser Szinho. Lembrando que os gametas são haploides, eles só têm uma cópia do genoma, enquanto a célula normal tem 2 cópias do genoma, que são diploides, né? Nós somos organismos diploides, por isso que a gente tem pares de alelos no nosso genoma, tá? E aí, a segunda lei de Mendel vai dizer que os alelos de 2 ou mais genes também segregam-se independentemente, combinando seu acaso. Então, aqui nessa outra figura, o que a gente tem ali em cima são 2 genes diferentes, o gene Y e o gene R. Estou supondo que na célula original a gente tem, ela é heterozigota, tem Yzão, Yzinho, Rzinho, tá? E a gente vai produzir os gametas que estão aqui embaixo, que são uma combinação de Rzão e de R e Y aleatória. Você pode ter, na que está mais para lá, Rzão, Yzinho, Rzinho, Yzão, ou Rzinho, Yzinho, ou Rzão, Yzão, tá? Isso é a segregação independente dos alelos. Ele conseguiu demonstrar, a partir dos experimentos, principalmente usando as ervilhas, que os alelos de 2 genes, ou seja, um gene para como é que era a cobertura da semente da ervilha e outro para o formato da vagem da ervilha, por exemplo, tá? Que são genes que influenciam coisas diferentes, que esses genes segregam-se independentemente. Joia? Só relembrando as teorias de Mendel. E Mendel, então, morreu sem ser reconhecido, mas no ano de 1900, ou seja, 12 anos depois da morte de Mendel, ele foi redescoberto por alguns pesquisadores, tá? Como o botânico holandês Hugo de Vries, tá? E o botânico alemão Karl Correns, tá? E eles publicaram trabalhos sobre a hibridização de plantas, recuperando as ideias de Mendel, tá? No caso, Correns publicou um trabalho onde ele citava o trabalho de Mendel e De Vries nem considerou importante citar o trabalho de Mendel, que já estava tão antigo, talvez, ou não sei porquê, ele não citou Mendel no trabalho dele. Mas o que importa é que, finalmente, o Mendel foi recuperado. As ideias de Mendel, 35 anos depois da primeira publicação com as ervilhas, foram finalmente reconhecidas como de importância fundamental para a ciência, tá? Depois da morte de Mendel, né? E é muito interessante ver que nessa época, que ainda era o Darwin, as ideias de Darwin ainda eram controversas, mas já estavam bastante aceitas.
E o mendelismo, ele foi visto, num primeiro momento, como uma refutação das ideias de Darwin. O Mendel e Darwin estavam em lados opostos, tá? Num primeiro momento. Por quê? Porque, para mim, um pilar importante das ideias de Darwin é o gradualismo, a ideia de que as espécies mudam pouquinho a pouquinho, né? Que não há saltos na evolução. E Mendel, quando ele foi redescoberto, parecia sim que as ideias mendelianas levavam ao que a gente chamou de saltacionismo, tá? Porque não existe nada entre uma ervilha rugosa e uma lisa. Ou ela é rugosa ou ela é lisa. Então, são duas características bastante distintas umas das outras, né? Então, a evolução não funciona mais gradualmente, assim, através de saltos. A primeira interpretação do mendelismo foi como uma refutação do darwinismo, de que Mendel propunha que a biologia sim opera por saltos e não através desse gradualismo, que é uma das três mais importantes ideias de Darwin. Tá? Depois, como a gente vai ver, mendelismo e darwinismo foram integrados numa teoria única, mais coerente, tá? Mas, num primeiro momento, o mendelismo era visto como refutação ao darwinismo. Tá? Um outro cara importante nessa história foi o Walter Sutton, okay? Que é, se não me engano, um geneticista também britânico, e ele mostrou que esses genes, esses pares de fatores que eram hereditários, acompanhavam a separação dos cromossomos. Porque, como eu mostrei aqui a figura dos cromossomos, e parece que Mendel já sabia que eram cromossomos, mas não, Mendel não tinha ideia do que eram cromossomos na época, não eram conhecidos os cromossomos. Mas sim Sutton, então, percebeu que eram os cromossomos que se segregavam na meiose. Ao estudar, né, a meiose, a divisão celular, ele via que quando se faziam os gametas, alguns cromossomos iam para uma célula, outros iam para as outras, e então ele propôs, inicialmente, ainda de forma conjectural, de que os cromossomos carregavam os genes, tá? Mas foi só Thomas Morgan que realmente bateu o martelo nessa questão, tá? Ele concluiu e propôs originalmente a chamada teoria cromossômica da herança, falando que os genes estão fisicamente localizados nos cromossomos, tá? Morgan também foi um dos caras mais importantes que trabalhou com a genética de drosófilas, né? A drosófila, essa mosquinha da banana, né? Mosca das frutas, é um dos mais importantes modelos da genética, através da reprodução das mosquinhas, reproduzindo só as mosquinhas que têm olho vermelho, com só as que têm olho branco, e aí ele separava as moscas por característica, essa só tem a asa desse jeito, essa só tem o olho desse jeito, e reproduzia algumas gerações as que tinham esse tipo de fenótipo para fazer uma linhagem totalmente homozigota. E depois reproduzia as linhagens homozigotas, tá, para ver como é que era o comportamento do heterozigoto, né? E a partir disso, ele conseguiu explicar a modificação das características nas populações ao longo do tempo. E ele viu que muitas dessas características, né, eram, na verdade, realmente analógicas, como o tamanho da mosca, o número de segmentos do corpo é mais digital, mas várias características eram analógicas, e ele integrou, falou assim, não, Mendel e Darwin não estavam, não são antíteses um do outro. E sim, a gente tem que entender melhor a teoria mendeliana e assim a gente permite integrá-la dentro do arcabouço teórico do darwinismo. Bom, em seguida, outros pesquisadores estudaram algumas doenças genéticas, como a alcaptonúria, tá? E outros estudos feitos também em fungos, como o fungo Neuróspora, tá? E eles perceberam, ao estudar as bases fisiológicas e bioquímicas das características herdáveis, estudar como justamente
que os filhos herdavam os problemas genéticos dos pais ou dos avós e acompanhar isso através de muitas gerações, ou seja, em humanos a gente não consegue acompanhar, mas em Drosophila sim, você pode acompanhar por 10 gerações, por 15 gerações, e em Neuróspora também, nesse fungo. Tá? Então os pesquisadores fizeram trabalhos onde eles conseguiram acompanhar a genética de determinados problemas metabólicos ou doenças ao longo de dezenas de gerações, e Biddle e Tatum fizeram uma importante teoria, que é a teoria do um gene e uma enzima. Tá? Então eles propuseram que a relação, justamente, isso foi muito importante, entre a genética e a bioquímica, era justamente que o gene, que é essa partícula herdável, que é transmitida de geração a geração, produzia uma enzima. E essa enzima é responsável por ter uma função bioquímica dentro da célula, e a ausência dessa função, ou um problema nessa função, é que gera uma doença, ou gera um fenótipo. Né? Então você começa a entender agora como que os genes influenciam o metabolismo da célula, já que um gene produz uma enzima. Tá? Hoje a gente já está careca de saber que é mais ou menos isso, que é bem por aí, né? Que um gene, na verdade, produz uma proteína, que pode ser uma enzima ou pode não ser uma enzima, porque nem toda proteína é uma enzima, né? Mas, e se você tem um problema genético, por exemplo, na enzima, em determinadas, na insulina, se você tem um problema genético da produção de insulina, você pode não conseguir, pode ser diabético, né? Se você tem um problema genético em algumas enzimas, na enzima lactose, você pode, na enzima lactase, você pode ser alérgico a uma proteína do leite, por exemplo. Então, essas enzimas estão codificadas por genes, né? Então, pela primeira vez, Biddle e Tatum então fizeram essa correlação entre essa hipótese que foi confirmada, correta, a relação entre o gene e uma enzima. Então, como é que a genética influencia o seu metabolismo, né? Foi muito importante. E aí a pergunta que se seguia era assim, tudo bem, o gene está no cromossomo, né? O cromossomo transmite a informação genética através das gerações. Mas de que é feito o gene, né? E na época a gente não sabia de que eram feitos os cromossomos, tá? E em 1940, os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, eram muito pouco conhecidos. Não tinha muita informação sobre eles. Então a resposta da época era o seguinte, que o gene só pode ser feito de proteínas, tá? O gene é feito de proteína. E a proteína é um polímero complexo que realiza essas funções catalíticas, reações enzimáticas, né? E ele desempenha as principais funções celulares, as proteínas, né? Atuando como uma máquina molecular. E os ácidos nucleicos, na época, como a gente vai ver nos próximos slides, ele nem foi cogitado, ou foi cogitado muito de forma remota, que o DNA ou a informação genética poderia ser transmitida por forma de ácido nucleico, porque a proposta de como o DNA e o RNA eram formados não era uma molécula polimérica, não podia guardar informação, tá? Não poderia ser aquele cristal aperiódico que o Schrödinger propôs, tá? Então, no primeiro momento, ninguém nem questionou a alternativa. Simplesmente considerava-se que o gene era proteico, era feito de proteínas. Tá? E buscou-se, então, explicar a hereditariedade, como ela era transmitida, a partir de proteínas. Mas, assim, algumas pessoas ainda tinham uma dúvida do que poderia fazer, do que poderia ser a molécula, qual poderia ser a molécula responsável pela transmissão genética. E aí um experimento muito importante, histórico, foi feito por esses três pesquisadores, Avery, MacLeod e McCarthy, em 1944. E eles estavam repetindo um experimento de um outro pesquisador chamado Frederick Griffiths, que tinha feito em 1928. Até 1928, Griffiths fez todos esses experimentos desses ratinhos aqui, menos o último, que a gente vai entender. Tá?
Então, como é que é esse experimento de Griffiths? O que o Griffiths queria demonstrar com esse experimento? Queria entender como é que a virulência de bactérias era transmitida, o que causava a virulência de bactérias matar um camundongo, um ratinho, né? Então, Griffiths fez o seguinte experimento. Ele, no número 1, colocou umas bactérias virulentas e encapsuladas e pegou essas bactérias e injetou no ratinho. E qual a conclusão da primeira parte? O ratinho morreu. Xizinho no olho, ratinho morto. Tá? E aí, o que Griffiths fez? Pegou essas mesmas bactérias, umas bactérias ligeiramente diferentes, que eram não encapsuladas e não virulentas, e injetou no ratinho. E essas bactérias verdinhas ali, bolinhas verdes, não matam o ratinho, porque elas são não encapsuladas e não virulentas. Tá? Num terceiro momento, o que Griffiths fez? Pegou as primeiras bactérias, aquelas que eram virulentas e encapsuladas, aqueceu elas num fogo alto e colocou no ratinho de novo, injetou no ratinho. O ratinho sobreviveu, significando que o fogo matou essas bactérias. Tá? Mas aí, muito importante, o que Griffiths fez num quarto momento? Pegou as bactérias que eram não virulentas, as verdinhas, misturou com as bactérias mortas do experimento 3 e aplicou num camundongo, num ratinho. E o ratinho morreu. Tá? Ponto. Esse foi o experimento de Griffiths, até aí. O que esse experimento mostra? Que tem alguma coisa que está passando ali das bactérias mortas, virulentas, para as bactérias não virulentas e que está matando o ratinho. E a pergunta que Avery, MacLeod e McCarthy fizeram e queriam avançar com essa questão é: o que é isso? O que está sendo passado das bactérias virulentas que estão mortas para as bactérias avirulentas que estão vivas e que está matando o ratinho? Então o que eles fizeram foi separar ali a fração proteica das bactérias mortas e a fração de DNA, de ácido nucleico das bactérias mortas. E quando eles colocaram apenas o DNA, o ácido nucleico, que ali está o triangulinho azul, e as bactérias avirulentas, juntas e injetaram no rato, eles viram que isso matava o rato. Qual é a conclusão? A conclusão é que aquilo que está passando entre as bactérias mortas e as bactérias vivas é o DNA. É o ácido nucleico que está... É o agente transformante que foi chamado na época, né? Qual é o agente que transforma as bactérias não virulentas em virulentas e causam a morte do rato? E nesse momento, Avery, MacLeod e McCarthy disseram, é o DNA. Então o DNA é a molécula importante para transmitir a hereditariedade e para transmitir as características metabólicas, genéticas, como a virulência em bactérias. Tá? Então, como eu estava falando, Griffiths disse no experimento de 1928 que existia um princípio transformante que era passado de uma cepa virulenta morta para uma cepa não virulenta de bactérias e que matava os camundongos. Tá? E Avery, MacLeod e McCarthy, nesse experimento de 1944, basicamente demonstraram que o que estava passando era o DNA. Tá? Mas, incrivelmente, a ciência não funciona de uma maneira tão clara assim. E alguns experimentos são criticados, mesmo que eles sejam tão claros quanto os experimentos de Avery, MacLeod e McCarthy. E, na época, Alfred Mirsky, né, que era um dos papas da área, da área de genética e de bioquímica, disse o seguinte, não, que na verdade o experimento de Avery, MacLeod e McCarthy devia estar errado, porque no primeiro DNA ele já partiu do pressuposto que o DNA não poderia transmitir a virulência. Tá? E ele falou assim, olha, na verdade quando você purificou o DNA, você errou, tá, o Avery? Você possivelmente não purificou bem, e ali naquele seu DNA tinha um pouquinho de proteína, e era essa proteína que estava matando o camundongo, e não o DNA, como você sugere. Tá? Além disso,
poucos biólogos na época achavam que a genética poderia ser aplicada para a bactéria da mesma forma que era aplicada para seres humanos, porque as bactérias se reproduziam assexuadamente, os cromossomos dela não eram lineares e sim circulares, tá? Mas aos poucos esses argumentos foram sendo refutados e em 1952 houve um outro experimento feito por esses dois pesquisadores, a Martha Chase e o Alfred Hershey, tá? Que a gente considera historicamente como a confirmação final de que era o DNA que transmitia as informações genéticas de geração para geração, tá? E esse é um experimento que foi feito com um vírus, um tipo de vírus chamado de bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias. Aqui tem uma figurinha desse vírus, ó. Ele tem um capsídeo ali em cima proteico, né? Também um pescoço ali proteico e também umas perninhas ali proteicas. E isso serve para ele infectar, reconhecer a célula bacteriana e ele injeta o material genético, que é essa coisinha ali, ó, vermelhinha, que é o DNA dele, injeta dentro da bactéria. E a bactéria começa então a virar essa fábrica de produção de vírus. A gente sabe que os vírus eles não têm metabolismo quando eles estão fora da célula da bactéria, fora de uma célula, tá? E eles são como se fossem cristais. Então, quando ele infecta a célula, ele coloca o material genético dele dentro da célula e faz com que essa célula ele sequestre a maquinaria celular e faz com que essa célula vire uma fábrica de fazer vírus, né? Muito bem. E aí, o que Hershey e Chase fizeram? Eles fizeram uma chamada marcação radioativa das partículas virais. Como que isso é feito? Ó, aqui tem um experimento, um resumo do experimento de Hershey e Chase, feito em 1952. Tá? No experimento de cima, eles marcaram o DNA, tá, desse vírus radioativamente, só o DNA. Como é que você marca um DNA radioativamente? Você faz esse vírus se reproduzir primeiro num meio que tem só fósforo radioativo, fosfato radioativo. Tá? Isso é feito, é perigoso, tem que usar um contador Geiger, é super complicado de fazer, exige um laboratório que tem que estar certificado, blá, 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 mas é possível, e era possível em 1952 fazer isso. Tá? Então, Hershey e Chase, eles produziram uma versão do vírus, do fago, chamado fago bacteriófago T2, que tinha o DNA marcado radioativamente. Só o DNA, porque fósforo na célula está principalmente no DNA. Tá? E uma outra versão, que é a parte de baixo da figura, tá? Onde eles colocaram um enxofre radioativo. O enxofre, ao contrário do fósforo, está presente nas proteínas e está presente nos aminoácidos, principalmente metionina e cisteína, que são aminoácidos importantes para fazer o capsídeo desse vírus, do bacteriófago T2. Tá? E aí, o que Hershey e Chase foram ver? Eles pegaram um vírus que estava marcado radioativamente só no DNA e o vírus estava marcado radioativamente só na proteína. E colocaram esses vírus para infectar células bacterianas. Tá? E depois eles foram ver se a célula bacteriana ela estava radioativa quando o DNA do vírus estava marcado ou quando a proteína do vírus estava marcada. O que significava isso? Se a bactéria infectada tivesse marcada com o vírus que estava com o DNA radioativo, isso significava que o DNA do vírus tinha entrado na célula. Se ela tivesse marcado com a proteína do vírus, ela estava marcada... Se a bactéria que foi infectada com o vírus que estava com um capsídeo marcado radioativamente tivesse radioativa, ele concluiria que era a proteína do vírus que estava passando para a célula bacteriana. Tá? E aí, qual a conclusão do experimento? Eles viram que as bactérias que tinham sido infectadas pelo vírus T2 e que estavam radioativas eram as que tinham sido infectadas pelo vírus que estava com o DNA marcado.
Então eles viram que era o DNA do vírus que estava entrando na célula da bactéria e que a proteína do vírus não entrava. Né? O capsídeo do vírus não entra na célula. Tá? E isso foi a segunda confirmação mais histórica e importante de que é o DNA que carrega a informação genética e transmite a hereditariedade. Tá? Por quê? Porque era o vírus com o DNA marcado que deixava a bactéria marcada. Então, significando que o DNA do vírus entrava na bactéria e não a proteína do vírus. Tá? Então, depois desses dois experimentos, que estão separados por um tempo que é de 8 anos, né? O experimento de Avery McLeod em 1944 e esse experimento de Hershey Chase em 1952. Tá? Mas só aí que a comunidade científica finalmente acreditou que era o DNA que transmitia a informação genética. Tá? Bom, então, o resumo dessa parte da genética é o seguinte: a herança biológica está codificada em pares de fatores, que são os alelos dos genes, né? Esses fatores estão presentes nos cromossomos e são feitos de DNA, né? Depois do experimento de Avery, McLeod, McCarthy e Hershey Chase. A hereditariedade agora pode ser explicada pela transmissão de moléculas, tá? Não é nada mágico, místico, não. São moléculas que estão fisicamente localizadas dentro da célula, que a gente pode acompanhar para onde que elas vão, de onde que elas vêm. Tá? E agora a ciência pode trabalhar através de uma metodologia rígida de entendimento. Tá bom? Então essa foi a parte da genética, onde a gente termina... onde a gente demonstra que, finalmente, o DNA é o transmissor da informação genética e coordenador do metabolismo celular. Tá? E aí vinha uma outra linha de pesquisa em paralelo, que é o caminho da química de proteínas, tá? Que é um caminho também muito clássico da história da ciência e também muito importante. Nesse caminho, a gente vai começar a nossa história a partir de Berzelius, em 1835, que define o conceito de catálise. Então, catálise é quando uma molécula química acelera uma outra reação, normalmente de quebra, mas também pode ser de união de duas outras moléculas químicas. Tá? Em 1885, foi demonstrado que o açúcar nas leveduras poderia ser fermentado, né, produzindo álcool. Mas o pessoal ainda achava que isso não era feito exatamente por leveduras, e sim existia alguma coisa mágica, indescritível, desconhecida ali naquele extrato que produzia isso. Tá? Foi só em 1896 que Eduard Buchner conseguiu fermentar o açúcar num extrato de leveduras sem vida. Ele matou também as leveduras, mas deixou ali o extrato de leveduras mortas e viu que os fermentos, né, que as moléculas dessas leveduras conseguiam realizar reações químicas, catalisar reações químicas e transformar a glicose, né, o açúcar em álcool. Tá? E aí veio o conceito de enzima. Né? Enzima significa no levedo, na levedura. Né? É uma palavra que vem do grego. Tá? E aí Emil Fischer, um outro bioquímico alemão, consegue encontrar a enzima chamada sacarase, né? Que é a enzima que quebra o açúcar chamado sacarose em glicose e frutose, que são dois açúcares mais simples. Tá? E ele, então, produziu diversos análogos desse açúcar sacarose para testar se a enzima conseguia separar os dois, a sacarose em glicose mais frutose. Qual era o limite de funcionamento da enzima, né? Aqui em cima, ali em cima eu tenho uma figura que está mostrando ali, ó, a enzima, que está em verde, tá? que
está ali, e o substrato em amarelo. Então a enzima, ela encaixa no substrato, tá? Ali é a segunda parte da figura, e ela pode quebrar o substrato. E ali é o caso aqui da sacarose, onde ela é quebrada nos seus dois açúcares básicos, que é a glicose e a frutose. Tá? E a enzima permanece intacta e catalisa a reação de quebra de outra molécula química. Tá? E Emil Fischer descobriu que determinadas mutações tornavam esses análogos de sacarose resistentes à ação da sacarose. A sacarose não conseguia quebrar essa sacarose dependendo de quais organismos ela viesse, né, porque ela tinha mutação. Mas ele também foi um dos responsáveis para criar esse modelo chamado de chave-fechadura, que é um modelo clássico, cuja ideia ainda é bastante útil hoje em dia, embora já tenha sido mais ou menos refutado, já foi mostrado que ele não está exatamente correto. Mas a enzima é como se ela fosse a chave que permite você encaixar ela num substrato, que seria o cadeado, e abrir esse substrato, ou mudar a conformação desse substrato, ou quebrar esse substrato, ou talvez unir dois substratos diferentes em uma única molécula. Né? Então a enzima ela tem esse mecanismo de ação chamado modelo chave-fechadura, onde ela precisa encaixar no substrato, e esse encaixe, né, é que vai permitir que ela haja, seja quebrando, seja unindo, ou de alguma forma. Tá? Hoje em dia a gente sabe que a enzima funciona mais no modelo chamado de encaixe induzido, porque no nível atômico, molecular que elas estão, as moléculas estão todas um pouco tremendo, né? E essa chave fechadura já não se aplica muito bem, porque é mais um encaixe induzido onde ela vai se ligando e as interações químicas positivas, negativas e neutras, elas vão se estabilizando até que dá uma boa interação, puf, aí quebra, né? E aí você tem a catálise. Hoje em dia esse modelo mais aceito do encaixe induzido, não é mais bem encaixe chave-fechadura. Mas a chave-fechadura é um modelo teórico que funciona bem e facilita a compreensão. Joia? Então a gente tem aí mais uma vez alguns exemplos de ação enzimática, esse que eu já tinha falado para vocês, né? Então em 1 milésimo de segundo a enzima pode quebrar esse substrato em dois produtos, ali nessa imagem verde e amarela. Aqui você também tem a enzima se ligando a uma molécula, tá? E nessa outra imagem também aqui roxa e verde, a gente também tem a enzima em roxo quebrando o substrato verde, duas enzimas diferentes que podem agir sobre o mesmo substrato e quebram esse substrato, né, produzindo os produtos. Joia? Então as enzimas, o que elas são? Né? Nessa época também existia a discussão do que eram as enzimas. E existiu uma controvérsia que o químico alemão chamado Richard Willstatter, que era ganhador do prêmio Nobel pela estrutura da clorofila, por ter descoberto a estrutura da clorofila, ele separou o componente enzimático de um preparado biológico e não encontrou nenhuma proteína. Né? Porque até então se acreditava que as enzimas eram proteínas, e verdadeiramente as enzimas são proteínas, embora existem enzimas que são também feitas de ácido nucleico, chamadas ribozimas, mas a maioria das enzimas é proteica. Né? Mas esse experimento parecia mostrar que não. Um cara que ganhou o prêmio Nobel faz um experimento com enzimas e não consegue encontrar proteína, é grave. Né? Mas em seguida, James Summer cristalizou a urease, que é essa enzima que quebra a ureia, e concluiu que as enzimas eram proteínas. Tá? É claro que o cara que ganhou o prêmio Nobel criticou esses resultados. Né?
Bom, finalmente, Kunitz e Northrop fazem experimentos chamados de eletroforese e centrifugação, que a gente vai estudar nessa disciplina também, e verifica que sim, que as enzimas são proteínas, estão na fração proteica. E às vezes elas podem funcionar mesmo que elas estejam, que a quantidade delas seja tão pequena que os métodos não consigam identificar a proteína. Né? E aí explicava o resultado de Willstatter, que não tinha conseguido ver, porque na verdade elas funcionam tão bem que mesmo uma quantidade tão pequena delas consegue dar um resultado observável, né? Sem que você consiga verificar que elas estavam ali, porque o método não era sensível o suficiente para identificar a proteína. Tá? E aí a pergunta que se seguia, quando eles descobriram que as enzimas eram proteínas, seria assim, como é que as milhares de reações catalíticas que funcionam no metabolismo celular, desde essa época, eles já sabiam que a célula era altamente complexa e acontecia milhares de reações enzimáticas para deixar o metabolismo funcionando, como é que uma proteína poderia catalisar todas essas reações enzimáticas que fazem o metabolismo celular? Né? E aí, eles tiveram que descobrir como é que as proteínas eram formadas. E descobrir que, na verdade, não era uma proteína que realizava todas as reações, as reações enzimáticas da célula, e sim dezenas de milhares de proteínas, ou muitas proteínas, uma quantidade muito grande de proteínas. Né? Então, Emil Fischer e Hofsmeyer, né, descobriram que as proteínas, que agora já eram claramente as enzimas, que as enzimas eram formadas, eram proteínas, né? Todas as enzimas eram proteínas, e elas eram formadas pela ligação de aminoácidos. A gente já viu isso na primeira aula, né? Então, quando você tem vários aminoácidos ligados um atrás do outro, você forma uma proteína, né? A gente viu também isso na aula de pesquisa sobre os aminoácidos essenciais. Tá joia? Então, já se descobriu que as proteínas eram formadas por aminoácidos. E aí, como a gente já viu também, vem Sanger, né, Frederick Sanger, que em 1952 ele publicou pela primeira vez a estrutura primária de uma proteína, que é a insulina. Ele descobriu a ordem precisa de aminoácidos que formavam os 51 aminoácidos da insulina que ele conseguiu sequenciar. E ele sabia exatamente a ordem desses aminoácidos. Ou seja, lembrando que a gente tem 20 tipos de aminoácidos diferentes, e se você coloca esses 20 tipos numa ordem específica, você tem a proteína insulina. Se você coloca em outra ordem, você tem outra proteína. Tá? E a célula tem dezenas de milhares de proteínas que funcionam ali para manter o metabolismo funcionando. Tá joia? Mas o que Sanger também descobriu é que a sequência em si não quer dizer nada. Se você tem a sequência de insulina, você nunca vai poder saber que aquilo ali é uma insulina. Não quer dizer nada. A menos que você conheça que uma proteína com essa mesma sequência de aminoácidos tem uma característica de insulina em outro organismo. Aí você compara as duas sequências, elas são muito parecidas. Então, já que isso funciona como insulina no humano, deve também funcionar como insulina no porco. Né? E aí você tem o que a gente chama de famílias gênicas e os genes ortólogos, que são os genes que têm a mesma função bioquímica, enzimática em organismos diferentes. Tá? Então, nessa parte da bioquímica, a gente conclui que as enzimas realizam reações catalíticas e transformam as moléculas umas nas outras. Elas são as responsáveis pelo metabolismo, né, celular. Os organismos biológicos são ricos em enzimas e as enzimas também funcionam fora. Você pode purificar as enzimas dos organismos e fazer o fermento. Na hora que você compra um fermento, muitos são fermentos químicos, mas os que são fermentos biológicos, ou você está usando a própria levedura, ou você está usando um extrato de levedura que contém ali as enzimas da levedura. Tá? As enzimas são proteínas e são formadas por polímeros de aminoácidos, como a gente já sabe. Tá?
E a multiplicidade de funções que as enzimas têm se dá pela interação tridimensional formada. Então a gente tem muitas proteínas que têm sequências de aminoácidos diferentes. Por ter sequências de aminoácidos diferentes, ela tem estruturas tridimensionais que se novelam no espaço de forma diferente e elas encaixam coisas diferentes, né? E aí, à medida que elas encaixam pelo modelo de chave fechadura, elas quebram, tá? Ou catalisam reações químicas e funcionam dessa forma, tá? Ali eu coloquei para você a sequência da insulina humana, que eu tirei lá do GenBank. Ele tem um código, se você vai lá escreve GenBank no Google e coloca aquele código ali, AAA59172, você vai encontrar a mesma sequência aí na internet, tá? A sequência da insulina humana. Eu acho que essa sequência deve ter quase 100 aminoácidos, não consigo contar aqui rapidamente, mas imagino que sim. E ali, ó, aquelas letrinhas significa qual aminoácido. M é metionina, A alanina, L leucina, W triptofano, M metionina, R arginina, L leucina, leucina, prolina, leucina, leucina, alanina, leucina, leucina alanina. Tá? Essa é a ordem dos aminoácidos que faz a insulina. E se você fizer um experimento que junta esses aminoácidos nessa ordem, você vai produzir uma insulina num tubo de ensaio, tá? Então a gente conhece a ordem dos aminoácidos de cada proteína do genoma humano, hoje em dia, tá? Mas bom, vamos voltar um pouco no tempo e vamos para a terceira história dessa aula, que é a nossa última história, que é o caminho dos ácidos nucleicos, da estrutura de ácidos nucleicos, como é que isso vai levar a gente a concluir toda a parte da genética e da bioquímica que a gente já viu agora, com essa parte da estrutura dos ácidos nucleicos e chegar finalmente, intelectualmente, a entender como funciona a biologia molecular e a célula por dentro, tá? Espero que você esteja acompanhando. Eu sei que essa aula é um pouco mais complicada, mais difícil, mas estou aqui fazendo o meu melhor para tentar te guiar aí nesse desafio. Te recomendo ler o livro Leninger, tá? E outros livros de história da ciência também, se você também tiver mais interesse por esse assunto. Joia? Então agora vamos entender como é que o DNA, a história do DNA, como é que ele foi descoberto, como é que ele foi isolado e como é que a gente chegou a descobrir qual é a estrutura do DNA, tá? Então, nossa história vai começar também no século XIX, quando Johannes Micher, tá, esse físico e biólogo suíço, ele consegue isolar alguns compostos ricos em fosfato de amostra de pus de bandagens médicas. Tá? Micher chamou esse composto de nucleína porque ele viu que ele se encontrava principalmente no núcleo das células quando ele olhava no microscópio. Tá? E aí a gente tem esse cara que foi o cara mais importante da história inicial da descoberta do DNA. Ele foi muito importante, mas também muito controverso. A gente vai ver por quê. Então o Levene, ele era russo, mudou para os Estados Unidos no final do século XIX, e ele estudou a estrutura dos ácidos nucleicos no Instituto Rockefeller, em Nova York. Tá? Ele descobriu que os nucleotídeos, que são os monômeros, né, dos ácidos nucleicos, eram formados, tinha essa estrutura de ribose, o açúcar, né, e tinham as bases nitrogenadas, e a parte fosfato. Ele que sugeriu a estrutura dos nucleotídeos como fosfato, ribose, base. Tá? A ribose é um açúcar. E ele era o papa da estrutura dos ácidos nucleicos no início do século XX. Tá? Só que ele acreditava que o DNA não era polimérico. Olha como é que ele acreditava que era uma estrutura de ácido nucleico. Isso não é uma estrutura polimérica, é uma estrutura fechada, como se fosse uma aspirina, uma estrutura química fechada que não é uma cadeia enorme. Né? Hoje a gente sabe que o DNA é uma cadeia enorme que pode ter, no caso do cromossomo 1 humano, 245 milhões de nucleotídeos ligados um atrás do outro. Esse aqui, ó, que é o
a proposta de Levene para o DNA só tem 4 nucleotídeos ligados, não é uma estrutura polimérica, é uma estrutura fechada que não pode aumentar de tamanho, tá? Então Levene descobriu as 4 bases, A, C, G e T, tá? E viu que o DNA era feito de quantidades, segundo ele, iguais de A, C, G e T. Por que ele falou que eram iguais? Porque ele não conseguia medir muito bem, tá? E ele falou assim, olha, gente, até onde eu sei, essa aqui é a estrutura do DNA, tá? É esse tetranucleotídeo hipotético, tá? Proposto por Levene por volta de 1910. E, cara, não tem como isso aqui transmitir informação genética. Isso é uma molécula muito simples. Como é que uma molécula tão simples como essa pode ser responsável por transmitir informação genética, que é uma coisa tão complexa? É impossível. Não é o DNA. Então, essa opinião dele era muito importante. O cara que descobriu os nucleotídeos, entendeu o que era a ribose, o fosfato, a base nitrogenada, né? Descobriu A, C, G e T. E ele não conseguiu entender, ou não tinha feito experimentos, não tinha condição de entender como é que era exatamente a estrutura do DNA, tá? E ele pensou que era desse jeito. E por isso ele falou assim, não tem como isso carregar informação genética. Não é possível, né? E aí quando o papa da estrutura do DNA, que é Fabius Levene, falou que a molécula era muito simples para transmitir informação genética, todo mundo foi para outro lado. Então, o cara que era o maior especialista falou, não é por aqui, a galera aceitou. E aí a gente vê que a ciência também às vezes opera por dogmas, né? Ninguém questionou a alternativa dele na época, lá por volta de 1910. Foi só em 1950, na década de 40, 50, 20, 30 anos depois, que realmente todas as evidências levavam para o outro lado. E aí, finalmente, os cientistas falaram assim, não, então o Levene estava errado, né? Então, por muito tempo, os cientistas tentaram explicar a hereditariedade, a genética, através da transmissão de proteínas, tá? Só quando Avery, MacLeod e McCarthy reinterpretaram aquele trabalho de Griffiths, né, colocando o DNA purificado das bactérias junto com as bactérias não virulentas e vendo que tornava elas sim virulentas, é que eles chegaram à primeira conclusão mais drástica de que o DNA era realmente um princípio transformante, tá? E aí alguns pesquisadores, ainda antes dos experimentos de Hershey e Chase, como o Chargaff, que era um pesquisador austríaco, ele leu o trabalho de Avery, MacLeod e McCarthy e falou assim, não, cara, isso está muito interessante, eu vou trabalhar com o DNA, acho que o DNA tem um potencial muito grande de ser a molécula da hereditariedade, tá? E Chargaff, então, foi estudar o DNA e verificou que, na verdade, Levene estava errado. As bases não eram, a quantidade de bases não era igual, o número de A, C, G e T. Mas sim que a quantidade de G era igual a de C e a quantidade de A igual a de T. Tá? E que no DNA do humano, se você fizesse os experimentos e calculasse, você tinha mais ou menos 30% de A, 30% de T e 20% de G e 20% de C. Tá? É claro que esses números não eram muito corretos, era difícil de calcular, não eram muito precisos, mas tudo indicava isso, né? Além disso, ele viu também que essa quantidade de A, C, G e T era diferente de espécie para espécie. Então, os humanos tinham essa porcentagem de 30% de A, 30% de T, 20% de G, 20% de C. Mas as moscas tinham outra porcentagem, né? E os camundongos, outra porcentagem ainda, tá? Então, essa diversidade molecular poderia explicar o fato das espécies serem diferentes. Só delas terem diferentes porcentagens de bases já explicava alguma coisa entre as diferenças genéticas entre as espécies, tá? E ele achava que o DNA era mais provável de conter informação genética do que as proteínas. E aí, finalmente, entra em cena um dos maiores cientistas da história da humanidade, né, que foi Linus Pauling, um dos 4 caras que ganhou 2 prêmios Nobel. Já falamos aqui do Sanger. O Sanger ganhou 2 prêmios Nobel de Química, um por
descobrir a estrutura da insulina, que a gente acabou de ver agora, já vimos na outra aula, e o outro por descobrir o método de deoxy, que foi o primeiro método eficiente para o sequenciamento de DNA. E Linus Pauling também ganhou 2 prêmios Nobel. Só Pauling, Sanger, Marie Curie e um outro que eu sempre esqueço que ganharam 2 prêmios Nobel. E Linus Pauling foi um dos grandes cientistas da humanidade, um dos 4 que ganhou 2 prêmios Nobel, além de Sanger, Marie Curie e o outro, que eu peço desculpas, mas eu sempre esqueço. Enfim, Linus Pauling ganhou 2 prêmios Nobel, um porque ele descobriu a hibridização dos orbitais, né, a questão lá da química, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, né? Como é que os orbitais químicos se uniam ali para fazer as moléculas, tá? E ele ganhou também um prêmio Nobel da Paz, em 1962, quando ele propôs um tratado internacional contra a proliferação dos testes nucleares. Tá? E ali em 1951, ele estava no que chama da boca da botija para descobrir a estrutura do DNA também. Tá? Eu espero que você tenha assistido lá o vídeo que eu te falei do James Watson, a conferência TED, o TED Talk do James Watson. E se você assistiu, o Watson fala: eu estava ali em Cambridge, eu não tinha nada em 1952, e Linus Pauling chega para mim, ele manda o filho dele para conversar com a gente, e ele queria descobrir a estrutura do DNA também. E eu tive que, tipo assim, dar um chega para lá, falar que não era bem assim, tipo, desconversar. E ele não quis revelar o que ele sabia pro Pauling, porque ele sabia que ele estava quase perto do negócio, e se ele revelasse para o Pauling sim, que já tinha 2 prêmios Nobel, ou pelo menos um prêmio Nobel na época, que ele ia descobrir. Né? E de fato, Linus Pauling, em 1953, o mesmo ano que Watson e Crick publicaram seu trabalho seminal, que ganhou o prêmio Nobel, né? O Pauling publicou um modelo da estrutura do DNA, mas nesse modelo do Linus Pauling, o DNA tinha 3 hélices e não 2. E as bases nitrogenadas estavam para fora. Era um modelo que estava errado. Tá? O Watson também fala nesse vídeo que ele conversou com um químico e um químico falou para ele: cara, esse modelo aqui não tem como ser verdade. Então o Pauling estava errado e ele continuava na busca da estrutura do DNA. Tá? Então Linus Pauling publicou, estava buscando a estrutura do DNA, e ele tinha imagens de micrografias de raio-x que para ele parecia que o DNA tinha 3 hélices. E aí chega a Rosalind Franklin. Né? A Rosalind Franklin é um personagem muito controverso na história da estrutura do DNA, é uma biofísica inglesa, que ela fez a chamada fotografia 51, que é basicamente aquela foto que está ali em cima, ó, que é a única foto que está no paper do Watson e Crick, de 1953, da Nature, que lhes rendeu o prêmio Nobel, se não me engano, 9 anos depois, em 1962. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: se essa foto mostrava exatamente a estrutura do DNA qual era, por que a Rosalind Franklin entregou essa foto para o Watson e Crick? E por que ela não foi autora do paper do Watson e Crick? Né? Por que ela não é Watson, Franklin e Crick? Né? Bom, o Watson vai defender o lado dele nessa palestra que vocês vão ver. Ele vai dizer que a Rosalind Franklin era uma cristalógrafa, que ela não entendia dos modelos, não sabia exatamente o que era o DNA, não estava interessada, por isso que eles não colocaram ela como autora. Mas sim seria possível que ela tivesse ganhado o prêmio Nobel com ele se ela estivesse viva. Tá? Ela morreu, como vocês estão vendo aqui, em 1958, tá? E o Watson e Crick ganharam o prêmio Nobel em 1962, se não me engano. 61, 62. E o prêmio Nobel não é dado póstumamente. Só é dado para pesquisas vivas, para pessoas vivas. Tá? De qualquer forma, o Watson vai dizer o seguinte, que essa fotografia 51, ela só mostra que o DNA é
tem uma forma helicoidal, tá? É uma forma de hélice, que é a mesma coisa que o Linus Pauling também já sabia, mas o Linus Pauling achou que era uma hélice dupla, tripla, tá? E na verdade era uma hélice dupla. Então essa foto mostrava melhor que possivelmente era uma hélice dupla. Mas não bastava saber que era uma hélice dupla. Você tinha que entender muito mais coisa. E é por isso que o Watson vai defender o seu ponto de vista aí nesse vídeo, e é um ponto de vista histórico que ele defende, de que a Rosalind Franklin não teria contribuído de forma significativa para a descoberta da estrutura. Isso é muito criticável, tá? É possível que ela tivesse ganhado o Nobel, como eu já falei, mas enfim, isso não vem ao caso. O que sim vem ao caso é que quando Watson e Crick se encontraram um ano antes, em 1952, em Cambridge, né, eles já tinham a ideia de que a informação do DNA, a sequência de letrinhas A, C, G e T, é o que seria a informação genética. De alguma forma, essa sequência de letras A, C, G e T era a informação genética, eles tinham que provar como, né? Eles sabiam das regras de Chargaff, que era, tem a mesma quantidade de G e de C e a mesma quantidade de A e de T, né? E o que o Watson e Crick estavam tentando fazer, o que o Watson conta também pra gente no vídeo, que ele estava tentando fazer, era encaixar o G com o C e o A com o T, tá? Encaixar quimicamente no modelo teórico, tá? Lembrando que o trabalho de Watson e Crick é um trabalho de modelagem teórica. Tá? Eles tinham essa foto da Rosalind Franklin, mas essa foto dizia basicamente que o DNA era helicoidal. E possivelmente duas hélices, mas poderiam ser três, poderiam ser quatro. Então, eles não tinham muito trabalho a fazer a partir dessa ideia de que o DNA era helicoidal. E aí o Watson fala que ele encontrou com esse químico, Jerry Tanoe, numa palestra, e falou, cara, Jerry, me ajuda aqui, cara, tô tentando encaixar esse G com esse C, ou mesmo entender como é que é essa base, essa guanina, e eu não consigo. E aí o Jerry olhou ali para a fórmula química da guanina e falou para o Watson, olha, mas essa fórmula da guanina que você está usando está errada. É muito mais provável que ela tenha essa outra forma, que essa parte seja uma estrutura cetônica e não um aldeído, né, como possivelmente estava antes. E quando o Jerry falou isso pro Watson, aí finalmente, pá, ele conseguiu encaixar o G com o C, fazendo as 3 pontes de hidrogênio que a gente sabe que tem hoje entre G e C, e as 2 pontes de hidrogênio entre A e T. Também ele teve essa sacada, o Watson e Crick, de colocar uma fita que vai de cima para baixo e outra de baixo para cima, né? Que o DNA tem essa estrutura antiparalela, tá? E aí, se você for ver aqui nessa figura, a gente tem ali do lado esquerdo uma estrutura fosfato-ribose, onde as riboses estão olhando para cima, e do lado direito, fosfato-ribose, onde as riboses estão olhando para baixo, tá? Então é essa estrutura antiparalela. E no meio você tem essas bases nitrogenadas, onde o A liga com o T com 2 bases, o G liga com o C com 3 pontos de hidrogênio, desculpa, tá? O A liga com o T com 2 pontos de hidrogênio, o G liga com o C com 2 pontos de hidrogênio. Para representar melhor ainda essa figura, a parte do lado direito deveria estar de cabeça para baixo, tá? E justamente essa ligação entre essas bases nitrogenadas, quimicamente vai produzir uma curvatura que vai fazer com que o DNA seja essa dupla hélice que a gente conhece, tá? Que a gente hoje conhece pelo trabalho de Watson e Crick, fundamental em 1953, tá? Então o Watson vai dizer, no momento em que a gente viu como construir uma dupla hélice a partir das 4 bases, estava claro que as particularidades do gene deveriam residir na sua sequência de pares de base, né? Então, do mesmo jeito que a gente viu que a estrutura da insulina é uma sequência específica de aminoácidos, na hora que você passa essa sequência de aminoácidos para a informação genética, cada aminoácido são 3 letrinhas, né? A metionina, por exemplo, que é a primeiro aminoácido da insulina e de todas as proteínas, é codificada pelo códon ATG. Se você tem ATG, você tem
um códon, uma trinca de nucleotídeos que codifica o aminoácido metionina. E cada aminoácido é codificado, então, por três bases diferentes. Ok? Então, quando Watson e Crick entenderam esse modelo, ficou claro como acontecia a replicação do DNA. Porque agora, como acontece a replicação? Você tem essas duas bases, onde você sabe que sempre que tem T aqui, você tem A do outro lado. Sempre que tem G de um lado, você tem C do outro lado. Então, se você abre essa fita e usa cada uma das meias fitas como molde, você é capaz de construir uma nova fita em cima dessa fita. Porque onde tiver T aqui, você vai colocar A, onde tiver G, você vai colocar C, onde tiver C, você vai colocar G, e onde tiver A, você vai colocar T. Tá? Então, quando eles descobriram isso, imediatamente ficou claro como o DNA se replicava. E ele se replica através da abertura da fita e da construção de uma nova fita em cima de cada uma das metades. Tá? E também ficava claro ali que a informação genética de cada gene era feita a partir de uma codificação que eles ainda não sabiam qual era, a partir dos nucleotídeos para os aminoácidos. Joia? Então aí o modelo de ligação das bases nitrogenadas, né? Ali em cima temos o A ligado com o T, com 2 pontos de hidrogênio, e embaixo o G ligado com o C, com 3 pontos de hidrogênio, já com a guanina na conformação correta química, né, que foi descoberta ali, que o Watson teve que ir pedir para um químico ajudar ele, tá? Porque o Watson, na verdade, como ele fala na palestra dele, ele era ornitólogo, ele estudava pássaros, tá? Bom, então, finalmente, com todos esses descobrimentos, todos esses históricos científicos, descobrimos que o DNA é a molécula transmissora da hereditariedade. Tá? É o DNA que contém a informação genética para fazer novos organismos vivos. Tá? E como que ele faz isso? Ele faz isso através da codificação de enzimas e proteínas que vão produzir os organismos. E através dos mecanismos que a gente vai estudar na próxima aula, que são os mecanismos de transcrição e de tradução. Tá? Então a gente tem o modelo de que o DNA está no núcleo da célula. Ele nunca sai do núcleo da célula, ele fica sempre protegido dentro do núcleo celular, mas ele manda uma cópia dele, através de um mecanismo chamado de transcrição, ele copia a parte do DNA, que é gene, em RNA, e esse RNA ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. Tá? E no citoplasma, o RNA se liga aos ribossomos e ele vai ser traduzido em proteínas. E são essas proteínas que vão coordenar o metabolismo celular. São elas que vão ligar nos metabólitos, nas coisas que você come, nas coisas que você se interage, tá? Vão quebrar essas moléculas e vão produzir os monômeros, os pedacinhos, a partir dos quais, pelas vias anabólicas, você vai usar esses pedacinhos de moléculas para construir as próprias moléculas do seu corpo e para você funcionar, para o seu corpo funcionar, para o seu metabolismo funcionar, tá? Então, é isso que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Então, como conclusão geral dessa aula, a biologia molecular revolucionou o estudo da biologia, pois permitiu verificar o código de transmissão da hereditariedade, que é digital, é o código do DNA ACGT, um código quântico, não há intermediários, é A ou C ou G ou T, não existem bases intermediárias no DNA. E isso permitiu que o rigor das ciências exatas possa ser aplicado no mundo natural. Isso vai ser principalmente fundamental na era de hoje, que é a era da genômica. Na verdade, a gente já está na pós-genômica, mas foi fundamental na era da genômica. Tá? E a gente, então, não precisa mais de recorrer a muitas ideias místicas para explicar como funciona a célula. A partir da física, da química e da bioquímica, principalmente, a gente entende perfeitamente como as macromoléculas estão organizadas dentro da nossa célula e funcionam de forma coordenada para produzir nosso metabolismo celular. Ok? Então, hoje em dia, a biologia molecular já revolucionou incrivelmente a biologia, tá? Mesmo em áreas mais clássicas, como o estudo da taxonomia botânica, zoológica, hoje a biologia molecular, o sequenciamento de DNA é fundamental. Tá?
na descoberta de doenças, na cura do câncer, no entendimento do Covid, tudo que você imaginar, a biologia molecular e o estudo das moléculas, do DNA, da hereditariedade, do metabolismo, tá? Da regulação da transcrição, tudo isso foi fundamentalmente modificado com esses conhecimentos que a gente chegou aqui quando a genética, a bioquímica e a estrutura dos ácidos nucleicos se uniram em uma única disciplina, que é a biologia molecular, que é a bioquímica dos ácidos nucleicos. Tá joia? E a partir da década de 70, a gente também começou a poder manipular os organismos com as técnicas de transgênese. Tá? A gente vai falar disso também nas próximas aulas. A gente vai ver que os transgênicos são fundamentais hoje para a área médica. Todo mundo que tem alguma deficiência enzimática, né, que toma insulina, ou que toma lactase, ou que tem um problema de enzima de crescimento, sabe que essas enzimas são produzidas de forma transgênica. É muito importante a transgênese hoje para a produção de proteínas recombinantes que vão ajudar os doentes, tá? E assim, aí as plantas transgênicas já são outra história, que realmente é muito mais polêmica, que a gente também vai tocar aqui nessa disciplina, a gente vai chegar lá, tá? Mas então eu peço desculpas para os alunos se essa aula foi um pouco confusa, mas realmente assim, a história precisa ser contada e a gente consegue entender melhor como que a gente chegou no conhecimento que a gente tem hoje, se a gente for andando assim, passo a passo, entendendo os experimentos que foram feitos para a gente descobrir determinadas coisas e chegar no conhecimento que a gente tem hoje. Senão a gente acha que simplesmente esse conhecimento dado já foi sempre assim, e não é verdade. Tá? A ciência está sempre em construção. A ciência de hoje não sabe tudo, está muito longe de saber tudo. E a ciência é uma coisa que está sempre avançando, é um empreendimento maravilhoso que permite a gente entender as regularidades do mundo físico. E você, como biomédico, como cientista, né, você vai poder contribuir também para o conhecimento científico quando você tiver maduro o suficiente, entendido as bases intelectuais da disciplina que você está trabalhando e vai poder propor seus próprios experimentos para fazer parte também dessa história da ciência. E é muito legal a gente poder sentir isso, que a gente está aí na fronteira do conhecimento, trabalhando para entender cada vez melhor o mundo, as células, as doenças, tá? E o metabolismo do ser humano e dos outros organismos. Agradeço a atenção e te espero na próxima aula, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê. Qualquer coisa, vou colocar aqui um resumo da aula aqui na descrição do vídeo e também alguns links para você acompanhar alguma informação na internet que eu acho interessante, tá bom? Obrigadão e a gente se vê na próxima aula.